Terceiro ano, um olá oficial. Bom, desejo força para vocês aí, que é o que nós também estamos precisando aqui, professores. Bom, aqui eu pretendo ter esse contato com vocês, né, nessa nossa situação. Espero que tudo isso passe urgentemente para que nossos estudos voltem à normalidade. Mas isso não vai ser impedimento para nós, somos brasileiros, não existimos. Bom, deixa eu fazer aqui uma revisão rápida, básica, daquilo que nós encontramos na sala de aula. Bom, seria eletrostática o nosso assunto. E, bom, o que nós precisamos, o que nós encontramos dentro da eletrostática? A primeira coisa é a carga elétrica. Por que carga elétrica? Essa ideia de elétron, que é justamente o excesso ou a falta de elétrons é que vai determinar uma carga. Então, se eu tenho um corpo, né? Deixa eu colocar aqui umas 4 cargas positivas e uma negativa só. Bom, então dá para perceber que ele está com falta de elétrons. Ou seja, se for para comparar, ele tem 3 cargas positivas a mais de que cargas negativas, correto? Então aqui, esse é um corpo com carga positiva. No caso, ele tem 3 prótons a mais, correto? Diferente se nós tivermos o contrário. Se eu tiver 3 cargas negativas aqui e uma positiva, dá para perceber que ele está com excesso de elétrons, ou seja, tem 2 elétrons a mais. E isso vai determinar que ele é um corpo com carga negativa. E como é que nós fazemos o cálculo dessa carga? Bom, primeiro que nós temos quanto vale a carga de um desses elementos, seja o elétron, seja o próton, que nós chamamos de carga elementar. A carga elementar, que nós vamos representar por essa letra E, o valor dela é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Isso é a carga elementar. Então, se eu for calcular a carga, né, de um corpo, eu preciso ver quantos elementos estão excedendo, seja próton ou seja nêutron. Então, para isso, eu tenho que colocar um mais ou menos aqui na frente, porque se for muito próton, é um mais, se for mais elétrons, é menos, vezes a minha carga elementar. Certo? Então, se eu tiver um elétron só a mais, vai ficar menos 1 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. E com essa equação, eu consigo determinar qual a carga elétrica de um corpo, só vendo o excedente de elementos, seja de prótons ou seja de elétrons. Correto? Bom, dentro do nosso conteúdo, nós temos também a força elétrica. Qual é a ideia da força elétrica? Se nós tivermos, primeiramente, 2 corpos carregados positivamente, nós vimos que cargas com o mesmo sentido, elas se repelem. Então, aqui nós vamos ter uma repulsão. Então, numa segunda situação, se eu tiver 2 cargas também negativas, ou seja, a mesma carga, eles vão se repelir. E, por fim, se eu tiver cargas de sinais contrários, aqui eu vou ter uma atração, correto? Essa seria a nossa força elétrica, E eu tenho como calcular essa força elétrica. Imaginando que aqui todo mundo do lado esquerdo seria uma carga 1 e todo mundo do lado direito seria uma carga 2, ou seja, eles estão carregados com carga 1 e carga 2, eu tenho um que diz o seguinte: força elétrica é igual a constante eletrostática, certo? Vezes a carga de um deles, ou seja, a carga 1, vezes a carga do segundo, no nosso caso aqui a carga 2, pode ser qualquer letra, tá? Se de um lado for uma carga X, você vai colocar carga X, se do outro lado for uma carga B, carga B.
Então, o ideal é que o que nós precisamos é o valor da carga de um vezes o valor da carga do outro. Dividido pelo quê? Pela distância que separa esses dois. Tá aqui a distância que separa os dois. Só que ao quadrado. E aqui eu fecho a minha equação de força elétrica. Como é força, meus amigos? Então, a unidade é Newton, é força. Nós vimos isso no primeiro ano, correto? E esse K, constante eletrostática, lembrem que se ele estiver no vácuo, tem um valor específico, é 9 vezes 10 a nona. Esses valores estão com vocês. E fechando aqui a nossa revisão, temos o campo elétrico. Bom, uma carga positiva, ela gera um campo elétrico ao redor dela, certo? Eu falei da semelhança com o campo gravitacional, que se nós estivermos na Terra, isso aqui seria a Terra, e tem um corpo, existe um campo gravitacional aqui que aponta para o centro da Terra, ou seja, tudo que estiver aqui ao redor da Terra vai ser puxado para o centro dela. Por quê? Porque ela tem massa. Então, as cargas elétricas têm campo, só que agora não é o gravitacional, é campo elétrico. E se ele for uma carga positiva, o meu campo nós chamamos de campo de afastamento. Perdão pelas setinhas aí, estou improvisando uma caneta aqui, certo? Ou seja, ele afasta. A ideia é essa, que o campo, uma carga positiva gera um campo de afastamento, é o nome, certo? Então, se eu tiver agora, numa segunda situação, uma carga negativa, aí é o contrário. Aí eu tenho um campo que nós chamamos de aproximação. Então, tudo ao redor dele é envolvido por um campo que tende, que mira para o centro dele. Correto. Como é que eu relaciono isso? Ou como é que eu vejo todas essas situações? Bom, essa figura nós vimos. De novo, tem uma carga e depois aqui uma carga de boa. Se essa carga for uma carga Q maiúsculo e essa carga menor for um Q minúsculo, bora ver como é que eles vão funcionar. Primeira situação, eu tenho essa é a minha carga Q positiva, certo? E essa carga também aqui, a menorzinha, Q minúsculo, positiva. Se nós analisarmos na questão de força elétrica, eles têm sinais iguais. Então, sinais iguais, eles vão se repelir. Isso aqui é força, certo? Eu vou analisar só na carga de prova ali, tá? Na carga de prova. Tá vendo? A força, deixa eu colocar ela de outra cor para nós, para ficar melhor. A minha força, ela tá de repulsão. Enquanto que o meu campo elétrico, já como é uma carga positiva, ela vai ser um campo de afastamento. Então, deixa eu colocar aqui o desenho do meu campo. Então, força de repulsão, porque é uma carga, os dois têm cargas positivas, então, afastando. E o meu campo elétrico, já que a minha carga Q maiúscula é positiva, toda carga positiva ela gera um campo de afastamento. Então, eu tenho essa configuração. Uma segunda situação, eu tenho agora essa carga Q minúsculo não positiva, mas negativa. Então, agora ela é negativa. Deixa eu colocar aqui, olha, que ela é negativa, tá? Vamos ver. Se eu for forçar aqui a força elétrica, bom, a carga Q maiúscula é positiva e Qzinho é negativo, então vai ter uma força de atração. São cargas de sinais contrários. Ainda é uma carga positiva, o Qzão. Ele continua gerando um campo de afastamento.
Então ele manda todo mundo para longe dele. Isso não é uma força, tá? É um campo. Do mesmo jeito como o campo gravitacional não é uma força, ele gera a força-peso. Esse campo elétrico vai gerar essa força F de aproximação. Muito bem. Ainda pensando nas outras situações, e se agora essa minha carga Q maiúsculo for negativa, certo? Bom, eu não vou mexer aqui na carga de prova, a Qzinho, vou deixar ela negativa também. Então, se as duas são negativas, como é que vai ficar a força? Força de repulsão, mesma carga. Agora, o campo elétrico, já que a carga Q maiúscula é negativa, ela gera um campo de aproximação. Então, está aqui o meu campo de aproximação, E. Certo? Essa é a ideia. Finalizando a ideia aqui, se eu tenho essa minha carga de prova agora positiva, deixa eu colocar aqui, agora minha carga de prova Qzinho é positiva. Se ela é positiva e a outra e a Qzão é negativa, então agora eu tenho uma força de aproximação. Deixa eu colocar aqui, mas não de preto, né, Thiago? De vermelho. Certo? Uma força F de aproximação. E a carga Q maior, Q maiúsculo, é negativa, então o campo elétrico continua sendo de aproximação. Muito bem. E fora tudo isso, o que nós temos? Temos a equação interessante para nós, que é de campo elétrico. Campo elétrico, nós temos uma fórmula que é o seguinte: K, que é a constante eletrostática, vezes Q, ou seja, a carga que está gerando aquele campo elétrico. No nosso desenho anterior seria aquele Q maiúsculo, mas pode ser qualquer nome, vezes a distância, certo? Entre a carga maior e a carga de prova. Fechando tudo isso, certo? A unidade de campo elétrico é Newton por Coulomb, tá? Uma segunda fórmula que nós também podemos relacionar é a força elétrica com o campo elétrico, que vai ser Q vezes E. Esse Q já não é a carga que está gerando o campo elétrico, já é aquela que já está sofrendo a ação do campo elétrico, que seria aquela carga de prova, Qzinho, correto? Todos esses valores de carga aqui, não esqueçam, não coloquei aí, mas não esqueçam, é só o valor. Se ela for negativa, se for uma carga negativa, não precisa colocar esse valor menos na fórmula. Aqui nós estamos interessados só na intensidade, só no valor exato dela. Correto? Bons estudos, qualquer coisa, estamos no ambiente virtual à disposição de vocês. Até!